Bom dia! Abrimos o jornal de hoje com a notícia que traz inovações para a área da urologia. Rins de porcos que foram geneticamente modificados para terem sistemas imunológicos semelhantes aos humanos funcionaram com sucesso quando transplantados em 2 pacientes que foram declarados com morte cerebral, segundo a equipe que realizou o experimento. Embora os órgãos pareçam funcionar, alguns pesquisadores questionam o valor dos experimentos e argumentam que os ensaios clínicos em pessoas vivas são a única maneira de descobrir se os transplantes de porcos podem ajudar a aliviar a escassez de órgãos humanos disponíveis para as pessoas que precisam deles. Pesquisadores transportaram órgãos de porcos em primatas não humanos com grande sucesso. Um babuíno viveu por mais de 2 anos com um coração de porco geneticamente modificado. Mas os sistemas imunológicos e metabólicos dos babuínos são diferentes dos humanos, e certos medicamentos imunossupressores usados rotineiramente em transplantes de órgãos humanos não funcionam em primatas não humanos, diz o Dr. Montgomery, cirurgião de transplante da Universidade de Nova York, que iremos entrevistar agora. Bom dia, estamos aqui com o Dr. Montgomery para que ele possa explicar como ocorreu o transplante de rim suíno em humanos. Bom dia, é um prazer estar aqui concedendo essa entrevista, falando um pouco sobre a inovação na área da urologia. Bem, eu e minha equipe realizamos testes de transplante usando porcos geneticamente modificados para não terem um gene para uma proteína chamada alfa-1,3-galactosiltransferase, alfa-gal. A versão de porco alfa-gal aciona o sistema imunológico humano para rejeitar xenotransplantes, que são órgãos transferidos de uma espécie diferente para outra. A cada rim que nós transplantamos, realizamos também o transplante de um timo de porco, um órgão que produz células imunes e ajuda o corpo a aceitar os órgãos estranhos. O senhor poderia falar um pouco em que condições ocorreu esse transplante? Sim, com certeza. Nós chamamos de timorrins e foram transplantados em 2 pacientes que foram declarados legalmente mortos após 1 ou 2 dias sem função cerebral. A partir daí, nós enxertamos os rins de porcos nas veias e artérias que transportavam sangue das pernas e para as pernas desses pacientes. Nós, então, monitoramos a função dos rins e as respostas imunológicas dos pacientes por 54 horas, limite imposto pelo Conselho de Ética da Universidade de Nova York, baseado no tempo normalmente necessário para colher os órgãos de um paciente para transplante. Em um artigo publicado em 19 de maio no The New England Journal of Medicine, o senhor e sua equipe relataram que os pacientes não apresentaram reações imunes imediata aos órgãos. Quais são as suas expectativas em relação a esse estudo? Isso é muito reconfortante, isso porque, embora uma reação imunológica posterior possa surgir nos pacientes, caso tivessem sido mantidos no suporte de vida por meses, a quantidade de urina produzida pelos receptores aumentou após o transplante e a quantidade de creatinina, que é um resíduo corporal, diminuiu, sugerindo que os rins de porco estavam funcionando conforme o esperado. Obrigada, Dr. Montgomery, por sanar nossas dúvidas. Voltamos agora para os nossos estúdios. Continuando o assunto sobre as pesquisas de transplante de rim suíno, convidamos nossos correspondentes, Eduarda Lima e Guilherme de Andrade, que conversaram com outros cientistas que também fizeram pesquisas nessa área, para falar quais as posições deles em relação aos resultados apresentados nessa pesquisa. Bom dia! Nós vemos que alguns pesquisadores ainda estão muito céticos em relação aos resultados. Por um lado, faltava apenas um gene nos porcos usados no estudo. Apesar de algumas pesquisas mostrarem que a modificação de 3 ou mais genes ajuda o sistema imunológico humano a aceitar o órgão. Além disso, é difícil dizer se os rins dos porcos estavam funcionando ou se a urina e a creatinina eram realmente provenientes dos próprios rins dos pacientes. Você não pode interpretar os resultados, diz a doutora Paige Porrett, que é a cirurgiã de transplantes da Universidade do Alabama. Em janeiro, ela e sua equipe publicaram resultados do seu próprio estudo, no qual removeram ambos os rins de uma pessoa que estava sem a função cerebral discernível por 5 dias. Depois de testar se os anticorpos do paciente atacariam o órgão do porco, eles transplantaram 2 rins de um porco com 10 modificações genéticas e monitoraram o paciente falecido por 74 horas. Como a equipe de Montgomery, a equipe de Porrett viu uma reação imunológica contra os órgãos, mas, embora os rins dos porcos produzissem alguma urina, eles não processavam a creatinina, sugerindo que não estavam funcionando adequadamente. Porrett
Ela suspeita que a razão para isso foi que os sistemas metabólicos do paciente estavam sendo desligados, porque ele estava morto há 5 dias. Ela diz também que seu grupo transplantou rins de porcos em várias outras pessoas que tiveram morte cerebral declarada e planeja publicar os resultados em breve. Passo agora a palavra para Guilherme. Bom dia. Em janeiro, pesquisadores da Universidade de Maryland obtiveram a permissão especial da Food and Drug Administration dos Estados Unidos para realizar o primeiro transplante de emergência de um coração de porco geneticamente modificado em um homem. O homem morreu 2 meses depois. Os pesquisadores por trás do estudo disseram que a causa da morte teria sido por citomegalovírus suíno, um vírus animal que é inofensivo para humanos, mas que fez com que seu sistema imunológico rejeitasse o órgão. A infecção não foi detectada no porco vivo e que permanece desconhecido se outros vírus animais latentes podem começar a afetar humanos muito tempo depois de um transplante ter ocorrido. O grupo de pesquisadores afirma o rim ser o órgão ideal para começar, porque, ao contrário de um coração, pode ser removido se surgirem problemas e o paciente pode ser colocado em diálise. Obrigado, Guilherme. Agora vamos para um rápido comercial e no próximo bloco veremos os gols da partida de Botafogo e Souza pelo Campeonato Paraibano. Até já!